Bom, galera, tudo bem? Meu nome é Arthur Osnak, estou tocando aqui a parte de fundos imobiliários aqui do TC. E dessa vez agora estou trazendo o Rodrigo Abud, né, da VBI, para falar um pouco sobre fundos imobiliários. Bom, bem-vindo aqui, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo também. E se você pudesse conversando um pouco, assim, a gente falar um pouco da VBI, né, acho que é a primeira vez, né, a primeira pessoa que vem aqui, né, da VBI, e também falar um pouco de você também para a gente, para começar a conversa. Maravilha, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar batendo essa bola contigo, aí uma referência do mercado de FII, né? Então, a gente se sente muito honrado, né, de estar aqui tendo essa oportunidade. Para falar um pouco de mim, né, eu comecei no mercado imobiliário em 1996, tá? Então estou há 26 anos no mercado imobiliário. Eu trabalhava na época na Richard Ellis, hoje é a CBRE, né? Sempre foi a principal referência no mercado local, porque era a única empresa de mentalidade, a única empresa de consultoria internacional que atuava aqui no mercado brasileiro, né? Então ela tinha já as práticas do mercado internacional e aplicava aqui no Brasil. Então ela foi uma escola bastante importante para mim, não só para mim, como vários outros gestores, vários outros fundos. Hoje tem pessoas que passaram por lá. Eu fiquei 10 anos na empresa. E em 2006 o mercado imobiliário brasileiro começa a mudar. A gente começa a ver ali um interesse cada vez maior do investidor estrangeiro de vir para o Brasil e alocar recursos no mercado imobiliário. E havia na época uma carência de gestores, né, de empresas que estavam se preparando para isso. Eram muito poucas aquelas que tinham. E eu vi uma oportunidade, falei, bom, vou tentar a vida na carreira solo. Totalmente maluco, inconsequente e tal, mas foi uma boa oportunidade no final, né? Nesse mesmo ano, então, eu encontro o meu sócio, fundador também da VBI, o Ken Weiner, né? Ele é um americano que sempre trabalhou na indústria de asset management, né? De gestão de recursos, gestão de investimentos, para diversos setores. Tá? E na época a pegada dele, a tese dele era de investimentos alternativos. O Brasil começava a decolar, tinha liquidez, a gente estava começando aquele boom dos IPOs e tal, então a bolsa tinha bastante liquidez, bastante volume, e os alternativos ainda engatinhando, né, vindo atrás. Ele tinha essa tese de investir no Brasil, diversos setores, inclusive mercado imobiliário, mas ele não tinha expertise. Então foi um casamento muito interessante. Eu vindo do mercado imobiliário de 10 anos, né, carregando um pouco da expertise, sem recursos. Ele com recursos, né, do investidor estrangeiro para alocar no Brasil sem a expertise. Começamos o programa de investimento juntos em 2006, fizemos o primeiro investimento, foi uma incorporação residencial junto com a SDI na época e com a Stan, né? E depois disso começamos um programa de investimentos também no setor imobiliário, investimos em escritórios e tudo mais. Então a VBI hoje é uma das empresas mais antigas de gestão de investimentos imobiliários, então nós temos 16 anos de atividade juntos. Tá? Nesse primeiro momento de 2006 até 2012 a gente focou muito no investidor estrangeiro, no investidor institucional que queria ter acesso ao mercado local. Então captamos fundos offshore, fundos em dólar para investir aqui, né? Chegamos aí quase a $1 bi captados lá fora. E o perfil era muito institucional, tá? Então fundo de pensão corporativo, fundo de pensão estadual, que é um investidor extremamente sofisticado, qualificado, de longo prazo, tá? Que não tem presença no Brasil. Então o que ele faz? Ele estressa muito ali o gestor, ele faz muita diligência, ele estressa muito a comunicação, o tipo de relatório que você faz, né? Mas ele te dá total autonomia, total discricionariedade. Então isso foi muito importante porque permitiu a VBI atuar nos diversos setores. Então quando a gente olha hoje para dentro da casa, a gente tem investimentos em escritórios, em logística, em residencial para venda, residencial para locação, a gente tem CRIs, a gente tem shopping center, a gente tem varejo, a gente tem o fundo de fundos, né? Todas essas teses, na verdade, nasceram então lá atrás com esse capital que era discricionário, que a gente poderia alocar onde a gente quisesse. Tá? Fizemos isso de 2006 a 2012. Em 2012 a gente começa a sentir também uma maior tração aqui no mercado local e aí a gente faz a nossa primeira oferta de fundo imobiliário. Em 2012 a gente foi ao mercado com o FVBI, o finado FVBI, que era proprietário então do FL 4440, né? Ficamos com ele até 2020, quando
o PVBI sucedeu, né? O PVBI comprou a parte do FVBI. Depois disso viemos com outras emissões, a gente fazia muita colocação de CRI diretamente, o papel, a gente ainda não tinha fundos, né? E a partir então de 2016, a gente começa a fazer os fundos locais para a captação local mais sistematicamente, né? Hoje a gente tem 5 fundos listados, a gente tem o PVBI, que é o de Office, a gente tem o LVBI, que é o Logística, a gente tem o CVBI, que é o CRI, esses são os 3 maiores fundos da casa, todos passando aí o patrimônio líquido aí de 1 bi. Depois a gente tem mais 2, a gente tem o nosso FOF, o RVBI, né? E a gente tem um fundo de varejo ali, de renda urbana, que é o EVBI, que tem uma tese de consumo essencial. Então a gente tem esses 5 fundos listados, que nos posiciona aí nos principais setores, né, do mercado, do mercado de bolsa, ali, dos mercados dos fundos imobiliários listados. As outras estratégias continuam ali em fundos fechados. A gente tem na casa, então, um fluxo muito grande de informação, porque cada uma dessas verticais, então, são tocadas por um head, um sócio da área, que tem como mandato ali, ele tem que administrar aquela vertical como se fosse uma companhia do setor. Tá? Então o pessoal de logística, ele tem que administrar a área dele de logística como se fosse uma empresa do setor. Então ele tem que monitorar os principais empreendimentos, os principais fundos, os principais inquilinos, as principais regiões, o mercado, tudo mais, e traz todas essas informações para dentro de casa. E assim sucessivamente para todas as outras áreas, nos dá muita capilaridade, muita sinergia ali, tem um fluxo de informação muito grande. Tá? E é isso que a gente tem tentado tirar como vantagem. Isso, por exemplo, foi a tese para a gente lançar o nosso fundo de fundos, era justamente essa. O que passa de informação aqui? A gente já tem que monitorar todos os outros setores, por que não oferecer esse serviço, né? Capitalizar isso, oferecer como um produto adicional para os nossos cotistas. E está indo super bem também, o fundo foi eleito aí um dos melhores fundos, o melhor fundo de fundo aí do ano, né? Enfim, estamos bastante satisfeitos aí com o resultado que vem apresentando, essa segmentação e essa dinâmica dentro da companhia. Bom, então acho que você comentou, né, Budi, acho que dos produtos que vocês já têm, né? E eu lembro que lá atrás, né, vocês estavam realmente discutindo sobre construir um histórico, né, uma experiência sobre o produto, né, residencial, né? E também a gente está vendo realmente outras, né, assim, acho que assets, né, indo pro Fiagro também. Você poderia comentar um pouco, acho que a visão de vocês, tanto para o residencial, que vocês já conseguiram acumular de experiência, e também se vocês pensam, né, para outros segmentos, né? Sim, sem dúvida. Bom, lá dentro a gente tem uma cultura muito empreendedora e inovadora aqui no Brasil, tá? Mas se a gente for olhar na essência, a gente carrega muito ali a cabeça do outro sócio, o Ken, é um americano nascido e criado em Boston, fez Harvard, depois fez MIT, um cara muito inteligente, muito pro-business, né? Só que ele vê aqui no Brasil, ele fala, ele não precisa criar nada. A gente vai criar para níveis brasileiros, mas a gente não precisa, a gente é só olhar lá para fora e copiar, tá? Então, assim, a gente sempre teve muito disso, essa cultura muito empreendedora lá dentro, tá olhando o que tem lá fora e tentando adaptar aqui para o Brasil, tá? Mas, ao mesmo tempo, também é uma empresa que nasceu muito com a cultura de dono, cultura proprietária. Os investidores institucionais lá atrás, para eles fazerem alocações aqui, eles davam um cheque para a gente de 100 milhões de dólares, tá? Eles faziam investimentos em fundos de 100 milhões de dólares. O que ele cobrava? Primeiro, muita disciplina no investimento, tá? Ele cobrava que você investisse junto, tá? Então por isso que a gente sempre teve uma cultura muito proprietária, tá? E uma cultura assim, de médio e longo prazo mesmo, tá? Então não precisa sair correndo para crescimento. Isso a gente usa até hoje, tá? Então, quando a gente olha e a gente desenvolve novas teses, nós estamos constantemente olhando as novas teses aqui no Brasil, muito pautado no que tem lá fora, como eu falei, né, da cabeça do Ken, a gente estuda há muito tempo, tá? Mas, ao mesmo tempo, também quando a gente decide entrar no setor, a gente fala, temos que fazer de uma forma, né, paulatina ali, sustentável, não adianta correr, porque é um tiro no pé, tá? Se a gente não fizer uma coisa disciplinada, no primeiro momento você capta, você bota um fundo de pé, no segundo momento esse fundo vai mal, não tem histórico e é um tiro no seu pé. A reputação, o seu maior ativo no final de tudo como gestor de fundos é o seu novo nome e sua reputação.
Então não adianta eu correr para fazer uma emissão de um fundo residencial que eu possa captar 100 milhões de reais que seja, e depois esse fundo despenca e vira um tiro no pé. Um peso morto também. Um peso morto, né? Uma mancha no seu currículo. Então o que a gente faz? Quando a gente veio com a tese de residencial para alocação, né, e é um setor no mercado americano sempre foi muito importante, a gente estudou isso aí por 2, 3 anos. Depois disso a gente começou a olhar como que a gente implementaria essa tese aqui no Brasil e buscamos um investidor institucional para ser o nosso sócio investidor do negócio. Tá? Então é uma empresa, uma instituição, um fundo inglês que faz isso mundo afora, ele tem esses investimentos em outros países, nos ajudou muito, assim, ele falou, não adianta usar só a referência americana também, porque é um mercado gigantesco. Tá? Então muitas vezes é tão grande que a gente nem aplica. Mas olha Londres, olha Madrid, olha Amsterdã, olha outros setores onde ele já tinha investimento. Ele nos ajudou nesse contexto, né, para a estruturação aqui, e falou, vamos adiante. Depois, lá na frente, se o mercado, quando a gente tiver histórico, aí quando você souber entender do mercado, como que se alugam os apartamentos, qual que é a inadimplência, como que é a retomada do imóvel, como que é o processo de comercialização, porque é um processo novo, não adianta, não são as corretoras tradicionais aí que são o seu comercializador desse imóvel. É o cara do bairro. Assim. É o cara do bairro, é um site, você tem que ter um app, né? Quais são os diferenciais, você tem que criar um espírito de comunidade, você tem que oferecer serviço. Ou seja, tem uma série de questões ali que você não tem a resposta. E que muitas vezes para um IPO, né, para a emissão de um fundo, você até consegue e depois você está aprendendo ali. Então você não tem as respostas e o fundo embica para baixo e vira uma mancha. Tá? Então a gente falou, não, vamos fazer isso com o nosso capital partner, vamos fazer de uma forma paulatina e quando a gente tiver as respostas a gente vê, podemos ir a mercado, podemos fazer um fundo imobiliário, podemos crescer de forma privada, mas o capital para uma tese bem fundamentada nunca faltará. Né? E isso que a gente tem feito. Então hoje a gente já tem mais de 300 milhões investidos, a gente deve fechar o ano de 2022 com 2.500 apartamentos já, a gente acaba sendo a maior empresa hoje de locação residencial, mas de forma fechada, né? Um fundo fechado por um sócio investidor, que em algum momento a gente pode abrir o capital, pode fazer essa emissão a mercado, mas com as respostas que eu te falei aí de como funciona o setor. É isso que a gente tem monitorado. Isso vale para tudo, isso é uma tese lá dentro muito fundamentada, muito arraigada. Né? Só vamos fazer emissões, só vamos fazer captações quando tiver um porquê, tiver um fundamento. Não adianta a gente sair crescendo só para crescer AUM, crescer FII e isso virar contra você lá na frente. Tá? Essa é a cabeça da casa. Sim, às vezes uma captação, entre aspas, né, mal feita, né, na pressa, te queima para as próximas, para as seguintes. Exato. Então, realmente isso é uma preocupação que a gente tem muito grande lá dentro, tanto de captação e alocação dos recursos. Tá? Certo. Abud, então você puder comentar um pouco assim, acho que do PVB, né, que é realmente um fundo, né, que você respira, né, mais ali, né, acho que a tese, né, assim, acho que por trás, realmente, acho que a gente vê, assim, a gente comparando realmente o Brasil, né, sei lá, São Paulo, né, com outras regiões, assim, acho que, né, como você comentou, os Estados Unidos, né, realmente tem muito mais ativo premium, né, do que aqui, né? Então acho que a tua proposta, né, de fazer um fundo Prime, né, é realmente uma proposta com o espaço amostral, né, obviamente mais reduzido. Então, se puder comentar um pouco assim, acho que até você comentou no valor, né, recentemente, né, que a ideia é crescer o fundo, né, assim, acho que para esse ano. Então acho que se puder comentar um pouco assim, acho que como você enxerga esse fundo, né, para frente, né, assim, acho que a gente viu recentemente até a transação da CCP, né, que assim, ativos premium existem e eles são negociados, né? Então não é uma coisa assim, que é congelada na mão das pessoas. Né? Então, assim, é interessante a pergunta, assim, a conversa, né, o assunto, porque isso traz um pouco do nosso DNA lá dentro, né, VBI, e, como eu falei, eu estou 26 anos no mercado e grande parte, a totalidade desse mercado, eu passei no mercado de office. Né? A CBRE é muito forte em office, eu estava diretamente alocado no setor de escritórios. Então, em 26 anos de mercado, eu vi oscilações gigantescas do mercado, né, de escritórios. Então, em 96, né, pós ali a estabilidade econômica de 94, a gente viu uma demanda grande, depois a gente vê as crises ali de 2001, né, o mercado afundou. Ao longo desses 26 anos, o que a gente tem sempre como constante?
imóvel bom sempre preserva valor e recupera mais rápido. Ele não cai tanto e quando sobe, ele sobe mais rápido. Tá? Então, quando a gente olha, quando a gente foi conceituar o nosso produto de escritórios, e aí pegando o gancho na conversa anterior, a nossa tese tem que ser aquilo que a gente sente confortável de ir ao mercado. Tá? Então, poxa, poderia aumentar o fundo muito mais fácil, comprar muito mais ativos, se eu começo a diversificar, se eu começo a olhar Rio, se eu começo a olhar outras regiões, se eu começo a olhar outros estados. É muito mais difícil alocar recursos onde todo mundo quer estar. Tá? Mas isso preserva valor, isso sustenta o fundo, isso que, né, cria como diferencial. Se você for olhar os principais competidores, aí, todos eles têm ativos que você fala, puxa, tem um sinão, né? A nossa tese era, pô, vamos fazer um ativo genuinamente AAA, né, que suceda o FVBI, que era, né, isso já mostra também em 2012, quando a gente fez a emissão do FVBI, a nossa tese na época os fundos monoativos estavam muito mais em voga. Tá? A gente via diversos fundos monoativos, gestão passiva ali sendo lançados. Né? E a gente falou, pô, são poucos os fundos que têm ativos prime bem localizados. O nosso vai ser o único na Faria Lima. Tá? Então não tem referência. Né? Ah, poxa, o FVBI compara com o quê? Tinha o seu HGBO na época, né? E só. Então não adianta falar, não, mas o Faria Lima vai pagar 9, o outro está pagando 10. Gente, a gente não tem que olhar só isso, a gente tem que olhar de baixo para cima, o ativo. Né? Então quando a gente foi construir a tese do PVBI, era isso. Poxa, onde a gente se sente confortável em colocar o nosso dinheiro? Né? A gente se sente confortável em colocar o nosso dinheiro em ativos prime. E o que é prime? É localização acima de tudo. Tá? Qualidade. Hoje nós estamos num cenário, né, onde todos os ativos têm os seus, né, os diferenciais. Tá? Então, qualidade virou uma característica mais recorrente, principalmente nos novos desenvolvimentos. Tá? Então, qualidade, lógico, você vai sempre preservar, sempre vai tentar criar os seus diferenciais, vai sempre gerar aquela flexibilidade, né, vai fazer novos empreendimentos com todos os diferenciais técnicos, mas assim, não dá para falar que o imóvel na Faria Lima ele é tecnicamente melhor do que um imóvel na Berrini, na Chucre Zaidan ou no Rio. Tá? Então, o principal diferencial acaba sim sendo localização. Tem até aquela máxima do mercado imobiliário, quais são as 3 principais características do imóvel, né? Localização, localização, localização. E essa que é a nossa tese. Então, a gente falou, poxa, vamos fazer investimentos em regiões consolidadas. Tá? E consolidadas, aí a gente vê os principais polos de escritórios de São Paulo. O que isso significa? Ah, só vou fazer investimento no Itaim, no Jardins? Não. Né? Eu vou fazer nas regiões consolidadas nos momentos oportunos. Então, quando a gente olha hoje, o nosso portfólio está 100% concentrado aqui em Jardins e Itaim, não é à toa. Tá? A vantagem do mercado imobiliário é a previsibilidade, você sabe o que vem nos próximos 3 anos em determinadas regiões e você tem uma foto do momento imediato ali. Então você consegue projetar o que vai ser na região nos próximos 3 anos. Aqui nos Jardins já era anunciada essa questão de que iria faltar espaço. Né? Hoje, quando a gente olha outras regiões, por exemplo, a região da Chucre Zaidan, que é muito discutida, falando, pô, você não vai ter alocação lá? Vou. Mas quando a gente olha hoje, a oferta disponível ali e a projeção de novo estoque futuro, ainda não tem pressão de valores. Tá? Então, provavelmente, o PVBI fará um movimento lá para frente, lá naquela região, daqui 2, 3, 4 anos, não sei, talvez em condições, no mínimo, iguais, né? Do ponto de vista nominal, se não abaixo do que a gente vê hoje os valores sendo transacionados. Então, não é que está descartado. Assim, a nossa tese é localização consolidada e diferenciada no momento de mercado. Né? Então, é isso que a gente fala. Pô, se eu quisesse expandir o mandato, eu conseguiria, eu conseguiria aumentar muito o tamanho do fundo, mas não é essa a pegada, é aumentar com qualidade. Tá? Faremos novas? Assim, sem dúvida. O mercado, mesmo no AAA, ainda é muito fragmentado. Né? Não tem, tem poucos players, tem poucos grandes proprietários de área do mercado AAA. Então a gente vê uma oportunidade muito grande ainda. O PVBI tem potencial para passar dos 5 bi de patrimônio, tá? Mas vamos fazer isso de forma paulatina, né? E disciplinada, em momentos oportunos, né? E em valores que a gente reputa de mercado para o determinado momento. Né? Certo.
Acho que uns pontos só para acrescentar, né? Realmente, acho que o Itaim teve muita, vamos dizer assim, acho que sorte, entre aspas, né? Que quando ele começou a transbordar para outras regiões, né, teve um esforço muito forte, né, de construção ali, né, principalmente na Berrini, na Chucre Zaidan ali, teve a crise, né, 2015 e 2016. Então, realmente, todo mundo voltou para o Itaim ficou muito bem protegido, né? E realmente depois as regiões, né, mais vizinhas acabaram sofrendo muito mais, né? Acho que foi um grande... você puder comentar um pouco assim, acho que Abud, né, acho que você, né, acho que assim, como você comentou, né, desde o começo do FVBI, né, do Faria Lima 1440, você foi vivendo ele, né, e no IPO você falava isso, né, que você via que dava para passar preço, né, dava para realmente reajustar, né, e realmente assim, acho que com o anúncio, né, da RB Capital saindo e você já conseguindo colocar um outro inquilino, né, a Veda, né, logo após a saída deles, né, realmente mostra a força, né, do imóvel. Eu sempre brinco assim, né, que shopping você vê a qualidade dele pela fila de entrada, né? Tinha gente querendo fazer fila, você começa realmente a ver, né, que você pode passar preço, se o cara não quiser aceitar o preço, tem cara esperando lá para entrar semana que vem, mês que vem. Então, se você puder comentar um pouco assim, acho que qual que é a tua percepção, né, principalmente com essa questão da pandemia, né, acho que assim, agora 2022 também com a nova variante, assim, acho que como tá, né, assim, essa interação com os inquilinos, né, se a galera espaçou mais, né, quis pegar mais área, ou então realmente teve retração ali assim, na demanda dos ativos de vocês, né? Então vamos lá, porque assim, é legal isso porque a gente tem que quebrar o que a gente percebe no nosso portfólio, né, com essas características que eu falei, com essa tese da localização, é um pouco diferente do que a gente vê no mercado como um todo, principalmente nas outras regiões, né? Então a gente passou aí a pandemia, né, ou está passando a pandemia, com a vacância elevada, né? Mas também a gente tem que quebrar ali qual que é a principal determinante dessa vacância elevada. O home office é uma ameaça? É uma ameaça, foram poucos os casos do home office por si só como principal driver para a devolução diária. Tá? Eu ainda reputo muito mais a retração do mercado em função da novo estoque, né? Muita coisa foi entregue recentemente ali num momento de cenário macroeconômico difícil. Em 2020 o PIB retraiu 2%. Então, assim, é muito mais indício de um sinal macroeconômico difícil do que, não, o home office é uma ameaça, né? No nosso portfólio a gente passou super bem, porque com essa tese da localização a gente tem um conceito ali de ativo escasso, né? A gente sempre gosta de usar isso como força para as nossas teses de investimento, porque não adianta. Ativo escasso quantos terrenos tem de frente para o mar? A orla brasileira é finita, não adianta, né? Então é um ativo escasso. Qual o tamanho da Faria Lima? Qual o tamanho do Itaim? É ativo escasso. Então isso você não replica, não adianta. Eu não vou para Barra Funda nem para Berrini, vou conseguir replicar o prédio aqui do Itaim, né? E isso se provou durante a pandemia. Tá? Na pandemia tiveram empresas que foram os grandes vencedores ali, né? Não dá para generalizar também, todos os setores apanharam. Não, logística foi bem, muito do setor financeiro foi bem, né? Porque para estimular a economia tivemos a redução da taxa de juros a patamar de 2%, então muito se movimentou na indústria, no mercado financeiro, né? Então, e esse era o nosso público, a tecnologia, né, as empresas de tecnologia cada vez mais em casa, acessando websites e plataformas, tudo mais, as empresas também tiveram o seu momento interessante e foram elas que foram as principais tomadoras de área. E elas querem estar onde todo mundo está. Então, na Faria Lima, na região do Itaim, os ativos performaram super bem. Então a gente quebra em dois hoje. Quando a gente olha a vacância, agora começa a reduzir, né? Mas a vacância do mercado geral, que bateu 24%, a da Faria Lima não passou de 10%, 12%, né? E agora está mais baixa ainda. Então isso preserva valor, né? Isso gera essa sensação de escassez. A gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos inquilinos. Essa é uma forma de atuação, porque você vai vivendo ali o dia a dia, não adianta você querer só repassar preço, né, esmagar o cara. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano, né? Então a gente vive o dia a dia, entende as propostas, as preocupações, estamos em constante
melhoria dos nossos ativos, tá? Então, poxa, pega o Faria Lima lá, a gente fez uma das solicitações, ela falou, pô, agora tem muita gente vindo de bicicleta, né? O bicicletário tá ruim, refizemos o bicicletário e o vestiário para que o pessoal tivesse mais conforto onde deixar a bike, onde tomar banho. Então tem lá um novo vestiário que ficou muito legal. Então constantemente estamos fazendo isso, né? E nisso você vai entendendo as propostas, as necessidades de cada um e vai também tendo aquela relação de ganha-ganha, né? Com isso, a gente conseguiu repassar. Quando a gente comprou o Faria Lima, todo mundo fala, pô, você está pagando muito caro, o cap rate está muito baixo, né? Eu falava, mas o que está errado é o valor de locação e não o valor de aquisição. O valor de aquisição é praticamente o preço de você fazer um outro prédio na região. Só que nós estamos falando de um ativo já pronto, alugado, tal, que a gente só precisa e pegar, que você já conhece, sim. E que a gente já conhece, no caso, né? Mas a gente só precisa pegar e alugar a patamares de mercado. Então vai levar um tempo muito menor do que a gente fazer outro. E foi isso que aconteceu, né? A gente acabou repassando aí, enquanto todo o mercado estava trabalhando com redução de valores de locação nominal, a gente estava passando ganhos até reais, né, em revisionais, tudo mais, a gente estava passando ganhos reais. A gente já subiu, desde o IPO do fundo até hoje, a gente já subiu acima de 20% o valor de locação do FL, né, 23%, dá quase 17% o valor de locação do fundo como um todo. Tá? Então, nesse 1 ano e meio, a gente tem um ganho de 23% no valor de locação do FL, 17% do fundo. Ou seja, a tese vai se provando e sempre com esse relacionamento muito bom com os nossos inquilinos. E antevendo também as necessidades. A RB Capital, ela ia sair do nosso andar independentemente, né? Ela vendeu ali a securitizadora, né? Então ela reduziu o espaço. Então ali, quando a gente começou a identificar aquele movimento dela, a gente já começa a conversar com potenciais inquilinos. Um momento favorável, né? Onde tinha pouco ativo na Faria Lima, você vê ali a demanda continua bastante elevada, o Birman 32 ficou pronto agora, foi 100% absorvido e passa a patamares de R$200. Né? Então, quando a gente conseguiu antever essa movimentação, a gente já começa a buscar potenciais inquilinos. E aí, poxa, na fase final a gente tinha, foi uma situação até curiosa, a gente tinha praticamente um leilão ali, tinham duas empresas querendo porque querendo, aí tinha vantagem também, a RB falou, poxa, eu posso deixar os móveis aqui, eu posso negociar os móveis com o potencial inquilino, né? E isso acabava sendo um diferencial em termos de velocidade de ocupação. Poxa, tinham duas empresas falando, não, eu quero andar com os móveis da RB. E acabamos, né, sendo beneficiados no nível do fundo como um todo, porque o aluguel foi mais alto do que a RB estava pagando e não tivemos vacância ali. Ele sai dia 31 de março, dia 1º de abril já começa o novo contrato. Né? Então esse é o cenário que todo gestor de fundo gostaria de ter. Né? Ah, foi sorte? Poxa, pode ser, né? Mas é uma sorte meio calculada ali, né? Já sabendo do que poderia dar no futuro. Né? Fazer a lição de casa realmente, né, acabou sendo uma boa sorte, sim. E acho que assim, olhando para os outros ativos, né, do PVBI, assim, acho que você puder comentar um pouco assim, acho que da sua cabeça, né? Assim, como você comentou, né, tem muito ativo, né, que no mercado estava, né, sendo negociado um pouco abaixo do custo de reposição, né? E vocês até também estão construindo um. Então, assim, acho que você puder comentar um pouco, né, que teve essa pressão muito grande, né, de custo, né, vamos assim, de construção. Então, como que fica essa conta para vocês ainda, né? E assim, obviamente, né, não vai ficar pronto esse ano, vai demorar um pouquinho mais, mas a cabeça de vocês, né, assim, é ainda aqueles 200, né, 250 ali para aquele fundo, ou então realmente você está qualitativamente falando, é mais otimista, né? Ou então tá menos otimista, assim, olhando pro Union aqui, né? Assim, em termos de valores de custo de reposição, né? Dentro do conceito do ativo escasso, ele fica, teoricamente, né? Hoje, para você fazer um prédio aqui no Itaim, poxa, o terreno... Né? O terreno vai custar aí, entre terreno e CEPAC, você vai pagar mais de R$20 mil o metro quadrado de ABL. Né? O CEPAC não existe. Né? O terreno é muito difícil de você montar. Então, quando o pessoal fala, qual que é o custo de reposição do prédio da Faria Lima? É próximo de 30 mil. É próximo de 30 mil. Agora compra o terreno e compra o CEPAC. Não tem. Tá?
Mas, ainda assim, vamos imaginar que na região do Itaim, você fazer um prédio, como a gente está fazendo ali do Union, o custo de reposição é entre 30 e 35 mil reais o metro quadrado. Tá? Porque teve uma pressão muito grande também nos materiais e também na mão de obra. Tá? Então o custo de obra ficou muito elevado, subiu, a gente viu o INCC andando. Tá? Então quando você olha custo do terreno, o custo do terreno se você achar, né? Porque é difícil achar o terreno, montar um terreno hoje de 2, 3 mil metros quadrados aqui na região do Itaim é bastante difícil. O CEPAC não tem. Então você vai trabalhar com o custo teórico do último leilão. E quem lembra o último leilão, os investidores já antecipando esse momento de oferta escassa também de falta de CEPAC, chegaram a pagar 17 mil reais o CEPAC. Né? Então 17 mil reais o CEPAC, você já está partindo disso pelo valor do metro quadrado do terreno. Isso você nem comprou o terreno, você comprou só o direito de construir mais de uma vez. Né? Quando você bota o custo do terreno em cima disso, nós estamos falando aí praticamente de 25 mil reais o terreno. Você bota a obra em torno de 7 mil reais, nós estamos falando de 30, 32 mil reais o metro quadrado de construção, se você achasse o terreno, se você achasse o CEPAC. Como não tem nem terreno, terreno eventualmente você consegue montar se você tiver bastante disciplina, mas você não acha o CEPAC. Né? Então, esse é nosso racional hoje. Por que a gente está aqui? Por que a gente pagou esses patamares de valor no JK ou no Union? Porque quando a gente faz a conta teórica, daria muito próximo do custo de reposição. Então, para que eu vou fazer todo o processo de compra de terreno, aprovação de projeto, que é uma variável assim interminável? Quanto tempo leva para aprovar um projeto em São Paulo? Ninguém sabe. Tá? Não dá para prever. E olha que assim, a gente já aprovou diversos projetos de diversos setores, não tem uma lógica. Tá? Então, estamos falando em projetos aprovados, obra andando, ou construído, ou obra andando. Tá? Ou seja, você já tem um deadline, você já sabe quando que você começa a trabalhar, se você já está pronto ou se você começa a trabalhar a locação, como é o caso do Union. Né? Então você já começa a se programar, você já começa a ter um diferencial, começa a ter um horizonte nesse sentido. Quando a gente olha o patamar de locação, os valores de locação, tá só como uma referência, o FL 4440, nosso ativo ali do PVBI, ele em 2014 ele estava alugado a R$ 185 reais o metro quadrado, em valor nominal. Imagina se a gente corrigir pela inflação nesse período. Né? Quanto que ele estaria hoje? Tá? Então, assim, tem espaço para crescer? Tem espaço para crescer. Tá? Ainda mais com esse conceito aí de ativo escasso. Dá para bater. Hoje a gente já vê as transações, os valores dos 250 cada vez mais uma realidade. A gente vê o Birma 32 sendo totalmente absorvido, né? A gente vê o Malzone cruzando a faixa dos 200. Então, qual que era a nossa percepção? O mercado está testando aquele limite, sabe? Tem aquela barreira de quebra do patamar de 200. E eu lembro isso na quebra dos patamares dos 100 reais lá atrás. Tá? Isso nós estamos falando de 2003, 2004, tá? Onde o mercado de locação também resistiu para quebrar os 100 reais e depois, a hora que quebrou, foi embora. Né? Então a gente estava trabalhando nesse cenário, aí, nessa resistência, ainda mais com todos esses outros fatores externos, pandemia e ameaça do home office, ficava meio maluquice falar, mas uma vez que a gente está vendo esse patamar sendo quebrado, está vendo também que vai embora. Então hoje a gente trabalharia, e até pelas outras referências de mercado, até o próprio HGPO, que está alugando e tal, eu trabalharia no Union ali em patamares de 230, 220, 230 tranquilamente, tá? Sem a menor restrição ali de mercado. Eu acho que é um patamar sustentável e acho que dá para ir mais. Tá? Eu acho que ainda vai mais, porque se a gente for olhar ao longo dos próximos 18 meses, não tem nenhuma entrega na Faria Lima, não tem prédio sendo produzido aqui na Faria Lima, tá? No Itaim como um todo. Tá? Então, poxa... o FL Plaza que estava lá no final ali, realmente... Também já foi, tá todo né? É outra localização e já está indo. Né? Grandes ocupantes pegaram lá também. Ou seja, tem uma demanda reprimida, tá? Tem um pessoal ali que está reprimindo essa demanda e para os próximos 18 meses não tem mais nenhuma oferta, depois do Birma 32 e do FL Plaza. E as próximas ofertas, assim, empreendimento de porte, são pouquíssimos que vão sair. Tá? Então, vem uma demanda reprimida, por isso que eu acho que, pela lei da oferta e procura, tem espaço para ir mais na região do Itaim.
cenário totalmente diferente do que a região da Berrini, como eu falei anteriormente. Tá? Então, por isso que a gente está bastante otimista aqui ainda com essa região onde o PVBI está concentrado. Né? Dá para ir mais, tem espaço para ir mais, e é isso que a gente tem trabalhado. Né? Assim, acho que só também para comparar, né, tem aquele fator, né, vamos dizer assim, qualitativo, né, que começou a subir, né, muito prédio lá atrás, né, antes da crise, né, 2014, 2013 ali, né, lá na Berrini, na Chucre ali, né, e realmente estava ficando tão caro no Itaim que acabou realmente forçando, né, vamos dizer assim, que teve lá muita gente, né, que tinha, né, realmente pegou alguns ativos, né, no Itaim a preços baratos, não quis mais pagar, até foi obrigada a sair, né, foi vendo, né, oportunidades lá. Acho que a Unilever era um exemplo, né, que realmente... Então, mas você sabe que essa é a repetição, a ciclicalidade de mercado, né? E aí que entra um pouco da tese e o porquê da localização, tá? As regiões centralizadas, as regiões primárias ali, as regiões primes, tá? Qual que é o fator defensivo dela? Reduzir preço. Tá? Então, assim, uma das maiores crises de mercado de escritório tinha sido pós-2001, 2002, tá? Que teve lá o atentado, teve o apagão. Né? 2002 estava uma desgraça, o mercado de escritório estava uma desgraça. E os prédios da Faria Lima ficando pronto na época. O Financial Center, o International Plaza, tinha uma demanda, tá, em outras proporções, em outra escala, bastante comparável aí com o que a gente viu aí em 2018, coisas assim. Tá? O que aconteceu na época? Poxa, a Faria Lima começou a reduzir preço, começou a atrair outro perfil de inquilino. Tá? Não só o mercado financeiro que vinha, os bancos e tal, e eles estavam muito restritos ali na expansão. Né? 2001 tinha tido uma crise, Rússia, Argentina, né? Bastante grande, o mercado financeiro estava meio fechado. O que começou a acontecer? Indústrias começaram a vir para cá. Né? A Unilever foi um caso, mas outras indústrias começaram a absorver a Faria Lima, porque, poxa, é uma baita oportunidade que eu tenho de mercado. Era gente saindo do Centro Empresarial de São Paulo, lá na Ponte João Dias, vindo para a Faria Lima, porque, pô, era uma oportunidade. E essa é a grande graça e é o grande diferencial da região Prime. Deu ruim, você reduz o valor de locação e ele ocupa. Aí quem sofre? A região descentralizada. Isso já aconteceu outras vezes no mercado, e é por isso que a nossa tese é tão focada em localização. Localização boa, você reduz o valor, aluga. Tá? Você reduz o impacto para o inquilino. Lógico que não é nada o que ideal, a gente quer, sim. mas é o defensivo que você tem. Tá? Região descentralizada ou em ascensão, quando acontece isso, quando o cobertor está curto, sobra o pé, é o pé que fica de fora, que é a região mais extrema. Tá? E é isso que aconteceu em outros momentos do ciclo também. As empresas da marginal começaram a vir para cá. Aí começa a reaquecer, a demanda fica forte, o valor de locação volta. Opa, pera lá, então eu que estou fora do meu ambiente, aqui do meu ecossistema, eu vou voltar para lá. E aí indústrias começaram a voltar também para a região da Berrini. Isso, assim, o mercado se repete e vai continuar. Como você comentou, meio que o flight to quality, flight to price, né? Mas exato, assim, na sua cabeça, Budi, assim, né? Vamos dizer assim que a galera, entre aspas, da aventureira que veio aqui para Faria Lima Itaim, assim, né? Olhando agora 2022, né? Já foi todo mundo embora? Ou então você acha que ainda tem uma troca de ABL, né? Vamos dizer assim, o cara saindo daqui do Itaim indo para outro lugar e alguém ocupando aqui? Não, eu acho que já foi, tá? Porque, assim, na grande maioria, né? Porque também, uma outra coisa que você tem que levar em conta, assim, quando que eles vieram para cá, né? Quando que o mercado começou a ficar ruim, começou a ficar ofertado, né? E em termos de depreciação do investimento também. Já depreciou, já posso ir embora também, né? Então, a gente começou a ver um retorno daquelas empresas que vieram de uma forma oportunística para cá, porque o aluguel estava baixo. Hoje elas já falaram, não, pera, o aluguel não dá mais, eu não consigo mais segurar esse aluguel, eu vou voltar para as regiões. Então esse primeiro movimento, acho que ele já está bem completo. Hoje quem está aqui? As empresas do setor financeiro e as empresas do setor tecnologia, né? Que são as empresas que... tem uma affordability, né? Você... exato, tem affordability, constantemente estão aqui e... Se você for olhar outros setores, né? Poxa, qual que é um dos mercados mais caros do mundo? Mayfair em Londres. Quem que é primordialmente ocupante de Mayfair em Londres? São
as empresas de investimentos, né, setor financeiro, setor de serviços de alto valor agregado, né, de alto custo, né, que prestam serviços para o setor financeiro. Esse é o ocupante de Mayfair, é o ocupante de Midtown Manhattan, né? Então, e é o ocupante de Faria Lima, de Itaim. Então a gente usa muito isso como referência, assim, os principais polos, centros financeiros do mundo, quem são os perfis de ocupante e quem que deveria ser o perfil de ocupante aqui da Faria Lima e Itaim. Tá? Acho que, voltando para o fundo, assim, acho que eu lembro que lá, assim, né, você sempre defendeu a tese, né, de você ser majoritário, né, dos ativos, né, e, né, a última aquisição que foi, né, realmente lá no JK, né, da Torre B, né, você realmente minoritário com a BR Properties, né. Então você pode comentar um pouco, assim, acho que é mais de oportunidade, né, assim, acho que se o cara que for, assim, majoritário, você conhecer, for bom, você... Então, assim, na verdade, o majoritário é uma tese importante, é um fundamento importante que a gente olha, mas se não for majoritário, que seja um relacionamento institucional, está regido por um acordo de sócios e que a gente tenha os fatores mitigantes daqueles riscos, né, daquelas divergências societárias, regrado por um acordo de sócios e que tenha o bom senso. Respondendo de uma forma contrária, qual que é o meu maior receio? Convenção de condomínio, reunião de condomínio, onde é aquela irracionalidade do pessoa física que não tem dinheiro para investir, que aquela é a renda, enfim. Então, assim, o ser majoritário é um fator importante, a gente gosta muito, olha muito, tá? Mas se não for majoritário e se for minoritário ou se for em participações iguais, que seja um relacionamento institucional. Tá, que você tenha um acordo de sócio. Ah, poxa, e se a gente tiver divergência no valor de locação? Tá, poxa, vamos chamar uma avaliadora externa e ela vai cravar o valor e nós vamos usar. Tá? Não tem competição no prédio, tá? O prédio não está formatado no modelo condomínio. Ah, esse andar é seu, esse andar é meu. Então eu quero alugar. É o todo, é parte do todo. Então, com a BR Properties, a gente tem 20% do todo, tá? Então, se reduzir um inquilino, a nossa participação fica em 20%. Tá? A gente tinha a opção de aumento lá da participação, onde a gente iria para 55, 45, infelizmente não deu para captar, mas enfim, o nosso objetivo era aumentar a participação. E a gente tem um acordo de sócios com eles, tá? Onde, poxa, quais são os principais fatores de divergência estão regrados ali. Tá? E, acima de tudo, a gente tem interesses aliados, né? Nós dois somos empresas ou veículos de locação de imóveis. Qual que é o nosso interesse? Poxa, ter os melhores inquilinos, os melhores contratos, longo prazo, valor, tudo mais, né? Tá sempre modelando, atualizando os ativos. Então, se precisar investimento, faremos, né? Discutiremos como fazer, mas faremos. Tá? E aí, entre esses fatores que eu falei de mitigação, poxa, e se de repente ele quer um investimento muito maior? A gente chama um terceiro técnico ali que fala, não, realmente precisamos trocar todos os elevadores do prédio. Maravilha. Tá? E para isso a gente vai criando a nossa reserva. Então, na verdade, a participação ela é importante ser majoritária, mas, acima de tudo, o relacionamento com o sócio e o modelo, né, de participação tem que ser racional e tem que fazer sentido para as duas partes. Então, eu não me sinto fragilizado nos 20% do JK, tá? E se a gente for fazer a análise reversa, até é aquele modelo também que muitos dos chopeiros usaram no passado. Poxa, 20%, qualquer transação oferta a mercado, eu tenho um direito de preferência. Tá? Então já tenho o pé lá dentro também. Né? No Union, por exemplo, é 50-50. Né? E estamos extremamente satisfeitos com os nossos sócios. São profissionais, entendem o mercado, temos um acordo de sócios, fazemos a gestão imobiliária, inclusive nesse caso, mesmo sendo 50-50, a gestão imobiliária é nossa, mas acima de tudo o relacionamento é muito saudável nesse sentido e nós dois temos os mesmos interesses. Tá? Então, minha preocupação, respondendo de uma forma contrária, é não participar de uma reunião de condomínio. Certo. E acho que olhando para o outro ativo, né, para o Prevent, né, teve realmente antecipação, né, da revisional, né, e agora vai ser em abril, né, se me engano, a próxima aniversário ali do ativo. Né? Então, acho que, se puder comentar um pouco assim, acho que acho que a gente teve, né, infelizmente, né, o caso lá do Votorantim, né, que realmente com o GTWR, né, que o Banco do Brasil prometeu
não pleitear, né, reajuste, né, pleitear revisional e acabou, né, fazendo. Então, assim, acho que obviamente, né, o Banco do Brasil é uma coisa, né, a Prevent é outra, mas se eu puder comentar um pouco assim, acho que qual que é a sua expectativa, né, vamos dizer assim, acho que de passar preço, né, acho que, ou então realmente, né, vamos dizer assim, acho que como está no contrato, ponto final, não tem discussão. Então, acho que só para dar mais esclarecida assim, acho que em termos gerais, assim, porque como a gente viu uma coisa muito, vamos dizer assim, não convencional no GTWR, né? Como que você espera isso pro Não, cliente, né? boa, porque assim, a gente gosta muito da Prevent como empresa, tá, como inquilino, assim, é um relacionamento que a gente tem de longo prazo, é muito divertido, assim, porque o Park Tower é um edifício que nós desenvolvemos dentro da VBI, tá? Nós compramos terreno, nós aprovamos um projeto, construímos nos veículos de Private Equity e depois ele foi para o PVBI. Então a gente tem também a história toda do Park Tower, né? E o curioso é assim, o primeiro interessado que teve no Park Tower foi a Prevent. Né? O Fernando, ele namorava o prédio, ele passava ali, ele falava, pô, eu quero. Então a gente tem um relacionamento de longo prazo com a companhia. Tá? Ao longo em 2019 começou o contrato, tá? O prédio foi entregue final de 2018, em 2019 começou o contrato. Tá? Nesses 3 anos de relacionamento com eles também, sempre foi uma relação muito saudável de ajuda e de troca e de companheirismo. Tá? Então, nunca o nosso objetivo foi bater recorde, espremê-los e nem eles nos espremer. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre brinca lá com eles, assim, pô, em 2019, né, ele no primeiro ano ele teve 6 meses de carência, depois nos outros 6 meses ele praticamente pagava um aluguel irrisório pra gente. Tá? Eu falo para ele, pô, eu nunca bati lá. Falei, poxa, tá baixo, você vai aumentar. Tá isso, tá acordado, bola para frente, né? E não vamos discutir essas coisas, né? Vamos nos ajudar mutuamente nos outros setores. Depois, quando veio 2020, né? E no contrato com a Prevent, a gente sempre teve uma preocupação muito grande, tá? Que não caracterizasse um uso hospitalar aquele edifício, tá? Você tem brechas na legislação, na lei de locação para uso hospitalar. Que é mais difícil de expulsar. Que é mais difícil de expulsar e tal. Então a gente falou, ó, assim, esse propósito aqui, esse veículo, esse fundo, é um fundo de escritórios. Eu teria que ter uma outra abordagem se eu quisesse fazer hospital. Eu teria que ter vendido como fundo de hospital. Não estou falando nem que é bom ou que é ruim e tal. Eu só não posso misturar o perfil de ocupação. Então, esse edifício, você não pode fazer hospital. Tá bom? Tá bom. E colocamos em contrato isso. Quando veio 2020, a pandemia, né? E a Prevent com ocupação ali em cima de UTI e tal, eles me ligam e falam, puta, Budi, precisamos da tua ajuda aqui, eu sei que está em contrato e tal, você pode dar uma flexibilizada por um tempo ali para a gente fazer um hospital de campanha, porque, pô, estamos precisando? Claro, vamos lá, vamos colocar 6 meses, depois mais 6 meses, vamos ter... Enquanto perdurar essa situação aí de ocupação no limite de vocês, pô, pode usar ali. Eles, ficaram extremamente agradecidos, né? Adaptaram 2 ou 3 andares ali para uma ocupação de campanha também, poxa, foi super legal, né? E assim vai. Tá? Então tem sido sempre uma relação de troca mútua ali, de compreensão do outro lado e nunca de espremer. Quando em 2021, então, quando eles vieram, falaram, pô, eu acho que o aluguel vai ficar pesado. Eu falei, ótimo, vamos discutir, vamos conversar, uma coisa que faça sentido para nós dois, vamos. E optamos aqui pela postergação, pela troca do índice e a postergação da revisional. Então, eu acho que aquilo atendeu bem as duas partes, tá? Falamos, ó, então em 2024 a gente discute de novo, tá? Então, poxa, se 2023, 2022, 2023 ficar um pouco acima do mercado, mas, pô, 19 e 20 você pagou menos do que mercado. Se a gente fizer a média, vai dar ali, tá? Então, essa é a nossa visão, tá? Vai um pouco ali. O contrato é de 15 anos, porque ele quer ficar lá para sempre. Ele não vai ser o cara, pô, tá R$5 acima do mercado, então vou pegar minhas coisas e vou embora, tá? Eu acho que nós temos uma relação bastante saudável nesse sentido, que se ficar ali, poxa, ficou um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ele está mirando os 15 anos, ele fez investimentos lá fantásticos, o prédio ficou, não só, a gente já desenvolveu o empreendimento com todas as características de um edifício AAA, e ele
na ocupação dele, poxa, ele trouxe novos equipamentos, ele investiu em tecnologia. Hoje o prédio é fantástico, ele usa aquilo lá como cartão postal dele mesmo, a sede institucional, a casa dele. E pensa numa ocupação de longuíssimo prazo ali, sabe? Então acho que nós vamos, em 2024 a gente conversa de novo e enquanto isso, se vai estar um pouco para lá, um pouco para cá, é a vida, né? Vamos cuidar aqui da parte de saúde, que é a parte dele, e deixa, né? Não, mas acho que o importante é isso, né, Bud? Que a galera às vezes esquece, né? Que o esforço da mudança do inquilino, né, não é de graça, né? Assim, então acho que realmente tem que realmente, né, todo mundo mudar ali, né? Tem que realmente tirar todo, como você comentou até o mobiliário da RB Capital, né, tem que sair para outro lugar. Então realmente é uma coisa que tem muito custo, que não dá para o cara fazer mudança a cada 6 meses, né? Então realmente que às vezes quando fica é por bom tempo mesmo, né? Pensa assim, ó, hoje nós estamos falando um custo de fitting out, de adequação do espaço da ordem de R$3 mil no metro quadrado, R$2.500, R$3.000 no metro quadrado. Nosso prédio tem 22 mil metros quadrados lá. Para pegar as coisas dele embora são 65 milhões de reais que você bota na mala, você fecha. Ah, mas você vai usar o cabeamento em outro lugar? Não, cabeamento não. Então esse você faz um write-off do cabeamento. Ah, tá bom. E esse carpete já tem 2 anos. Ah, esse carpete já tem 2 anos. Pô, ele ainda tem mais 8 pela frente. Mas se eu for para um novo lugar, eu não vou usar carpete velho, né? Então, cara, é um write-off ali bastante grande, né? Então, essa sempre foi a graça, sempre foi a grande dinâmica do mercado de escritórios, que as empresas têm que trabalhar com um horizonte, poxa, de no mínimo 5 anos para dar aquela amortizada, né? Aquela depreciada no investimento que foi feito na mudança. Então, é muito difícil tomar uma decisão de mudança, de expansão, por impulso, assim, tem que ser muito né, cartesiano ali nas análises, nas contas, porque faz diferença. Né? Não, e tem gente que se muda também lá perto, né, para trabalhar perto do... Exato, a mobilização da empresa toda, né? Pô, esses 22 mil metros quadrados aí, grosso modo, ele tem 2 mil colaboradores diariamente no prédio. Então, poxa, a empresa se mobiliza naquele sentido. Né? Então, assim, a relação é muito saudável, a gente está bastante confiante, assim, acabamos de ajudar ele com outras coisas. Nesse período todo de massacre da empresa, né, a empresa foi bombardeada aí, poxa, a gente manteve firme ali nosso apoio a eles também, sabe? Eu tenho muito respeito, assim, gosto muito do pessoal lá, sabe? Eu acho que é uma relação bastante desenvolvida ali, bastante profissional, né? Gosto deles como ocupante. Tanto que até pergunta, fala, pô, você não fica incomodado com a concentração do fundo em X%, quase 50%, 47%, 48% do fundo num único inquilino? Lógico, fico. Tá? Mas isso, dado que isso não tem como mudar, eu não vou mandar ele embora, né, de metade do prédio para adequar no percentual. Sim. Poxa, eu fico extremamente satisfeito que, tendo 47% da receita num inquilino, é um inquilino como a Prevent, sabe? Porque é uma empresa muito séria, muito bem tocada, muito bem gerida, muito bem estruturada financeiramente. Então, dentro dessa linha, assim, poxa, que bom que esses 47% está dentro de uma empresa como ela, né? Então acho que um ponto, né, também é que é, entre aspas, o teto, né, Bud? Porque realmente não tem como aumentar a Prevent. Então acho que nas próximas ofertas, né, inevitavelmente ele vai ser diluído. Então. Essa sempre foi E assim, acho que falando um pouco também de oferta, né, Bud? Assim, você comentou, né, que realmente, né, a última, né, você não conseguiu o capital que você queria, né? E a gente viu né, nos últimos meses, né, principalmente shopping, né, assim, captando, né, fazendo mais pela dívida, né? Então, você puder comentar um pouco, assim, acho que a sua cabeça, né, assim, acho que de dívida, né, porque uma coisa é realmente você travar, né, a dívida com um contrato atípico, que realmente, né, principalmente no galpão logístico, é uma coisa mais previsível, né, você vai ganhar aquele dinheiro pelo bem ou pelo mal. Mas a gente viu, né, caso, né, com o XP Properties, né, alavancando o contrato típico. Então, você puder comentar um pouco assim, a cabeça de vocês da PVBI, né, assim, na alavancagem, né, até onde você gostaria de ir de alavancagem e realmente sei lá, o que faria sentido, porque assim, teve realmente uma transação, né, que foi bilionária da CCP, né, que realmente, entre aspas, se o fundo comprasse, né, dobraria de tamanho. Então, realmente é uma coisa assim, né, muito grande, né, e né, infelizmente não foi, né, trancheada. Se fosse trancheada, acho que vocês teriam também, acho que, mais oportunidades. Acho que você puder comentar um pouquinho isso. Acho que teve, né, recentemente também o próprio, né, Malzone, né, sendo adquirido. Então, assim, você comenta então, acho que assim, né, o que você está vendo de mercado, né, e, entre aspas, o que te motivaria a tomar dívida para realmente fazer a aquisição, né? Então vamos lá, assim, porque toda vez, o mercado, assim, toda vez
né, que você tem alguma volatilidade, né, o pessoal fica mais receoso. Ah, poxa, agora não é hora do mercado imobiliário. Só que na outra ponta aí é que aparecem as oportunidades. Tá? Então, o grande paradoxo do gestor é o seguinte: pô, você quer ter dinheiro quando o mercado está ruim, mas quando o mercado está ruim, ninguém quer te dar dinheiro. Tá? Esse é o nosso paradoxo desde 2006. Né? O gringo queria te dar dinheiro quando o Cristo Redentor estava decolando na capa da Economist. E ali o ativo está caro. Quando o Cristo Redentor está caindo, o gringo está sacando o dinheiro daqui. Então esse é o nosso dia a dia, é por isso que eu já estou sem cabelo nenhum, 16 anos de VBI lidando com isso, né? Acaba sendo a grande angústia. E você olha e fala, poxa, quando está ruim é que está bom, né? E o mercado deveria aprender essa anticiclicalidade. Quando o mercado está ruim, quando ninguém quer, é hora de investir, né? Quando todo mundo quer, opa, não é hora de sair. E agora nós estamos num momento onde ninguém quer. Tá? O mercado, poxa, não, a taxa de juros está ruim, o ativo, não sei o quê. Agora seria um bom momento para montar posições. Tá? Mas, em termos de captação, está muito difícil. Tá? Grande parte dos fundos abaixo de patrimonial. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente não quer fazer nenhuma emissão abaixo de patrimonial. Quem tentou apanhou. Né? A gente, na última emissão do PVBI, falavam, pô, está fazendo abaixo da patrimonial. Não, a gente teve a falta de sorte que durante o nosso processo de oferta teve a reavaliação e a patrimonial subiu. Né? Porque, assim, na época a patrimonial era 96, nossa oferta era 95,50. Estava ali na patrimonial. Poxa, a gente teve a reavaliação e corroborando a nossa tese de que ativo bom sempre aprecia, no meio da pandemia, a nossa reavaliação jogou a patrimonial para quase 100, 99,60, 99,70. A gente estava com a oferta a 95,50. Falaram, a VBI faz oferta abaixo da patrimonial. Não foi isso, mas tudo bem, a gente foi. E o mercado não... Era um momento difícil, não só por conta da patrimonial, mas também por conta de uma situação de mercado em si. Esmagaram as cotas, então o mercado secundário estava melhor do que a oferta primária, acabou ficando melhor do que a oferta primária. Não teve ambiente para captação no PVBI. Essa dinâmica a gente vê se repetindo nos outros fundos, né? Então fica muito difícil de fazer as captações. E aí a outra alternativa acaba sendo dívida, né? E a dívida... a gente tem que tratar com muito cuidado. A dívida é ruim? Não, não é ruim. Mas é igual remédio, na dose boa, na dose correta é ok, passou daquilo, mata também. Tá? Então, assim, a gente tem uma postura mais conservadora nesse sentido. Tá? Eu não gosto de alavancar muitos fundos, não quero muito alavancar. O investidor imobiliário, principalmente de fundo recorrente, assim, de renda recorrente, ele quer ter aquela disciplina, aquela previsibilidade na receita. Tá? Então, assim, trabalhar dívida bom, mas pouco, assim, para você ter um conforto. Tá? Poxa, vamos fazer um carrego ali daquela... Né? Porque também na outra ponta muitos reclamam, quando você faz oferta não tem o portfólio, né? O pipeline especificado. Poxa, você não pode dar tanta transparência e depois vai roubar de você. Porque senão rouba, né? Então, a dívida pode servir para isso. Eu carrego aqui, está aqui, como se fosse um warehouse ali, uma barriga de aluguel, para a hora que eu fazer a oferta, eu estou comprando isso aqui, eu estou pagando essa dívida que eu carreguei. Então, ela pode ser boa, pode ser interessante, só que se passar a dose também mata o paciente. Tá? Outra coisa que o mercado muitas vezes se confunde, dívida... Não é presente, você tem que pagar um dia. Né? Então, muito se fala, poxa, não, o cara está pagando ali, o fundo fez a oferta, comprou o ativo tal, comprou num cap de 6, mas está pagando 7. Maravilha, está pagando 7 até quando? A parede está ali. Né? O pessoal botou uma parede, a questão é quando que vai chegar essa parede, se você vai conseguir... cruzar essa parede, né, antes, né, você vai conseguir derrubar essa parede antes ou não, mas a parede está lá. Então tem fundos que usaram a dívida como um mecanismo para alavancar ali o retorno nos primeiros anos, né, quando você não paga, então o principal paga só o cupom, aí você consegue dar um incremento na sua receita, mas uma hora você tem que pagar. Né? E no Brasil, né, no ambiente brasileiro, você fazer uma projeção, como estará o mercado daqui a 2 anos?
Puta, é uma loucura. É uma loucura. Ah, vai dar para captar? Não sei. Vai dar pra... né? Então, esses acabam sendo os grandes dilemas ali da dívida. Então, você, na dose certa, ela é bom, pode te ajudar, não pode prejudicar o fundo se tudo der errado, né? Então, você tem que ter um índice de alavancagem baixo, porque, poxa, mesmo que você faça isso como um subterfúgio para o carrego, para que você faça oferta, e se o mercado fecha no meio, você tem que ter condições de conseguir pagar. Por isso que a nossa visão nesse sentido, isso está nos fundos da casa, principalmente os que estão abertos, né, e com o perfil de bolsa, que é um perfil de renda recorrente, o endividamento é baixo. Vamos tomar mais risco? Então vamos para os fundos fechados, vamos para o fundo de total return, vamos para o fundo de retorno absoluto. E aí eu alavanco, eu estou falando com outro perfil de investidor que vai buscar retorno absoluto, tá? Mas você tem que adequar ali a sua estratégia para o perfil de investidor que você está lidando. E o perfil de investidor, na nossa concepção do FI, ainda é um investidor bastante conservador, que está olhando ali a renda recorrente de uma forma... Muitas vezes ele não tem nem a capacidade de analisar isso, mas ele está olhando o yield, ele quer ter aquela previsibilidade daquele yield no longo prazo. Às vezes ele não olha a dívida e só vai entender isso quando acontece. E aí aquilo que eu falei no começo, assim, joga o nome do gestor para baixo. Então a gente tem uma visão relativamente conservadora nesse sentido, manter o endividamento num nível baixo que não sobrecarregue o fundo, tá? E essa dinâmica para o PVBI. Isso nos amarra ali em termos de perspectiva de novas aquisições. Nesse momento, sim, nós estamos abaixo da patrimonial, já temos alguma dívida no fundo, então assim, não dá para aumentar muito mais. A gente fica olhando, né, essas transações acontecendo, essas oportunidades acontecendo. Uma das coisas que a gente pode eventualmente fazer, e que outras casas já fizeram, é, poxa, eu faço um outro veículo, né, com um outro perfil de investidor, tomo uma dívida e vai servir como se fosse um warehouse para o... Possível a ser fusionado. Fusionado, transacionado as cotas, incorporado, sabe? Então até quando você perguntou, poxa, você falou em expansão, né, do PVBI, eu falei, bom, o crescimento no setor de escritórios está lá dentro, é uma coisa que nós na VBI todo dia estamos olhando e falando, poxa, como que nós vamos crescer? Se não der para crescer no PVBI, que a gente tenha alguma ferramenta para armazenar produto. Essa oportunidade para essa oportunidade, né? E é isso que nós estamos trabalhando aí. Aí nesse perfil a gente poderia tomar mais dívida, traz um investidor institucional que olha e fala, olha, então carrega aqui, vai 1, 2, 3 anos o PVBI, volta para patrimonial, passa da patrimonial, o mercado abre de novo, nós vamos fazer novas ofertas e esse fundo automaticamente se incorpora ali, você está dentro de um fundo maior, com mais liquidez, né? Hoje nós estamos com 57 mil cotistas, uma liquidez de 2,5 milhões, 3 milhões dia. Então já é um veículo um pouco mais consolidado e que o investidor que fez essa armazenagem ali nesse período pode olhar e falar, poxa, vale a pena eu migrar para o outro ou vale a pena ser incorporado e vai saindo aos poucos, né? Então essa é a cabeça nossa nesse momento ali de ofertas, de transações que estão acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo, então assim, poxa, a transação da CCP foi uma coisa pontual, porque não, assim, a CCP tinha os motivos delas para vender, ótimo, não se discute, mas tem muita coisa sendo ofertada nesse momento, tá? Então a gente passa todo dia ali, o nosso trabalho se divide em a gestão do portfólio atual, mas a gente tem gastado muito tempo olhando as oportunidades de mercado, que tem bastante coisa acontecendo, principalmente num momento volátil desse. As empresas acabam tendo uma necessidade de liquidez e desmobilização acaba sendo um dos grandes fatores ali, das grandes oportunidades de geração de liquidez para as empresas quando você está num momento mais restrito de crédito ou coisa assim. Acho que um ponto também é importante lembrar, né, Abud, de que, né, pré-pandemia, né, tipo, tinha muita gente que dava firme, né, as coisas, assim, condicionada à captação, não sei o que lá, né, agora realmente isso meio que morreu. Virou, então... Teve muito vendedor que se arrependeu, né, teve muito vendedor que se arrependeu, tá bom, eu compro teu imóvel, compro, beleza, que preço, maravilha, só preciso capital. E quando estava funcionando, estava tudo ótimo. Quando começou a não funcionar, eu falei, porra, pera lá,
Não captou. Então, você está dizendo que o meu imóvel é ruim. E aí ficava essa discussão. Assim, não, puta, quem não conseguiu captar? A culpa foi do distribuidor, a culpa foi do gestor, ou a culpa foi do vendedor porque o imóvel era ruim, né? Sabe? Começou a ter umas coisas assim. Então, eu acho que isso também deu uma parada. Né? Assim, eu sempre brinco, né? Assim, o bom da crise, às vezes, é que realmente dá um reset, né? Chama esse, às vezes, otimismo exagerado, essa agressividade muito forte. A galera fala, pô, mas vamos voltar pro básico, né? O que é bom, o que é ruim. É importante isso, porque assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte: não há mal que dure para sempre e nem bem que dure para sempre. Então, quando a gente tá no meio da crise, a gente tem que olhar e falar, pô, a única certeza que eu tenho, essa crise termina. Tá? Então, acaba sendo oportunidade? Acaba sendo oportunidade. Nesse calor que o IFIX está tomando, aí os fundos estão descontando na patrimonial, todo mundo fala, poxa, mas e agora, o que eu faço? Olha com um olhar mais de oportunidade. Você precisa gerar liquidez? Quem precisar, ok, outro caso. Mas quem não precisar, fala, poxa, eu perdi. Não, você só perde quando vende. Então tá em baixa agora os fundos. Cara, se tiver oportunidade, monta mais posição, né? Porque não tem mal que dure para sempre. Nós vamos sair dessa crise. É a única certeza que eu tenho. E da outra ponta também, né? A única certeza que você tem é que também não tem bem que dure para sempre, tá? Se você for olhar na história da VBI, em 2012, né, o mercado de escritório estava no pico, como eu falei ali, o Faria Lima batendo 185 em 2013, 2014. Cara, naquele momento o mercado de escritório tinha atingido o primeiro pico ali, tá? Que a gente fez? A gente ainda tinha muitos ativos que tinham sido desenvolvidos dentro de casa com uma pegada mais ganho absoluto, né? Ganho de capital. O que a gente fez em 2012? Vendeu quase tudo que a gente tinha. Tá? Por quê? Pô, será que chegamos no topo? Será que vai mais? Não sei. Aqui tá bom? Tá bom. Estamos ganhando dinheiro? Tamo. Mais do que a gente tinha previsto? Mais. Pau. Vende. Porque não tem bem que dure para sempre também. Então saber a hora de parar também é uma virtude. Né? E isso tem sido aí um pouco a dinâmica. Assim, se olhar com uma cabeça um pouco mais isenta, sem deixar entrar tanto no calor, na emoção do momento, seja para cima ou seja para baixo. Né? Essa é um pouco a cabeça ali do gestor ali, tem que estar sempre tentando tirar aquela emoção do negócio. Né? Não, eu lembro que em 2019 a gente teve um rally gigante de FIX, aí a galera, não, mas vai subir mais, né? Não sei o que lá. Então sempre tem aquele negócio, tipo assim, né? É boba que não tem, não sei o que lá. Depois realmente, quando aí veio, né, realmente, né, março, abril de 2020, a galera, todo mundo falou, caramba, né? Mas por que eu tinha? Então, assim, mas realmente assim, é muito difícil a gente pegar o timing correto, mas dá pra você ver realmente a tendência ali, né? Realmente as coisas acontecendo. Então, acho que sempre, acho que eu vou ser, da melhor maneira possível, acho que voltar para a realidade, não exagerar muito na dose, né? Tanto como você falou, acho que tanto para cima quanto para baixo, né? E acho que, para fechar a conversa, Abud, acho que assim, se você puder comentar um pouco do investimento que você tem lá tanto no Hedge AAA, né, realmente, né, que tem uma RMG agora, né, então realmente um ativo mais assim, específico, né, quanto também, acho que entre aspas, né, vamos assim, promessas que vocês fizeram depois da oferta, né, do dividendo, né, teve até aquele estressezinho, né, da Johnson & Johnson, que ela esqueceu de pagar aluguel e vocês, entre aspas, perderam, né, a taxa de gestão, né, mas depois tudo se consertou. Então, se puder comentar um pouco, assim, acho que, assim, pós, né, entre aspas, né, o dividendo garantido, né, se você, né, trabalha com a manutenção ou realmente trabalha, né, com um aumento ali, e acho que assim, né, como você comentou do Hedge AAA, né, realmente ele tem AAA no nome, mas o AAA é o teu, né, mas assim, acho que, só para, assim, tirando a brincadeira, obviamente, mas, assim, acho que teve, né, como você comentou, né, acho que na oportunidade, né, foi realmente uma oportunidade que vocês viram para fazer a alocação, né, e também tem que ver, né, como que o próprio fundo vai crescer, né? Mas, assim, acho que uma coisa que eu achei, né, acho que muito positiva, né, da própria, assim, acho do PVBI, né, que a gente brinca, né? Quando o IFIX cai, né, todo fundo vira um FOF, né? Então todo mundo compra tudo que é possível e imaginável. Então vocês não foram, entre aspas, né, agressivos nessa direção, né? Mas se você puder comentar um pouquinho, assim, acho que do teu cenário, assim, né, de investimento, né? Sei lá, vai manter por um tempo no Hedge AAA, né? E da cabeça de vocês dos rendimentos, né, pós essa renda mínima, né? Vamos lá, porque assim, o movimento no Hedge AAA, ele satisfez duas teses ali que a gente tinha. Primeiro, né, ele veio num momento, ele tinha uma gestão tática um pouco de caixa, tá? Então, assim, as transações que a gente tinha
que a gente estava negociando para a alocação do recurso da captação, do lote suplementar, elas começaram a atrasar um pouco. Então isso estava tendo, nós estávamos num cenário de juros a 2%, você deixa o caixa no banco lá, você não vai tomar grandes posições, né? Você não vai correr risco. Então geralmente a tendência do gestor é deixa em CDI. Pô, com CDI a 2%, tá te machucando, né? E você estando pagando ali seus 6,5%, 7%, que era o que saiu no IPO na época, você estava machucando ali aquele caixa parado. Então a gente viu uma oportunidade ali de fazer um movimento tático de caixa, né? O Red AAA saiu com uma renda ali garantida ali de 6,75. Então, poxa, tinha um spread bom perto de onde estava alocado aquele montante, né? Era assim um ativo, estava bem estruturado, né? Tem um contrato forte com a Unilever, com uma renda garantida, uma multa, enfim, era um contrato forte. E na outra ponta ali a gente via aquela ebulição acontecendo na Chucre e Zaidan. Pô, Rocha Verá ser negociado, o WT, o Easy Tower, o Morumbi, o Diamond. Você fala, pô, e tudo transação de bi. E eu já com essa cabeça assim, falando, cara, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou vendo algo errado, né? Poxa, porque assim, todos os fundos estão montando posições grandes ali, tá? Eu não me sinto confortável para fazer esse movimento na região, tá? Não vou meter um bizinho ali para ver qual que vai ser da Chucre e Zaidan. Cara, mas assim, eu acho que tem que ter um pé ali. É um polo importante, vai se consolidar. A minha questão é se vai ser em 5 ou em 10 anos, tá? Então, assim, é uma alocação importante. Então, além do movimento tático, num ativo bom, bem estruturado, pô, a gente montou uma posiçãozinha na Chucre e Zaidan de 30 milhões de reais e não de bi, como todo mundo estava montando. E pra gente tava ótimo. A tese é, poxa, nós vamos fazer aqui essa oferta 476, para depois, quando o mercado abrir, a gente vai para 400 e sai, você pode até eventualmente gerar algum ganho. Falou, poxa, estamos falando aqui em menos de 3% do patrimônio do fundo, tá? Então, vamos botar o dedinho na água ali para ver se ela está gelada ou não, como que é ali. E foi essa a tese do Red AAA, tá? Poxa, é uma reserva ali, tendo mercado, assim, a gente pode realizar, não temos apego, tá? Por enquanto não houve essa necessidade de caixa, mas está sempre no rol dos ativos, poxa, a posição pode ser girada, não tem apego nenhum ali, não tem nenhum lock-up ou comprometimento de ficar. É uma questão mesmo de gestão de caixa, tá? E assim, no limite, se eu tivesse que gerar, né? Vou vender com desconto aqui de 10%, pô, 10% de 3% do fundo é 0,3%. Ele não causa grandes movimentações, né? no fundo, na receita do fundo. Tá? Então, é um movimento tático ali. A qualquer momento pode ser que a gente gire ou carregue, enfim, não temos nenhum apego ali. Tá? Aí a outra, olhando em termos de projeção de distribuição mensal futura, como você falou, a gente tem aí hoje, o fundo vem distribuindo 56 centavos, tá? A gente tem a subordinação da taxa de gestão, então a gente só recebe taxa de gestão se o investidor estiver recebendo 56 centavos. Tá? Isso por quê? Porque a gente tinha um horizonte ali, num cronograma de reajustes das inflações e revisionais que a gente estava confortável que iria acontecer. Então, se a gente for pegar, isso veio no âmbito ali da segunda oferta, para que a gente desse mais conforto para o cotista de que a gente iria distribuir esses 56, a gente fez essa subordinação. Nos primeiros meses, ali, agosto, setembro, a taxa de gestão estava sendo mais corroída, tá? Então a gente chegou a ter, no pico, a gente chegou a ter 40% de desconto da taxa de gestão. Tá? Por quê? Poxa, nos primeiros meses ali ainda não tinham capturado todos os ajustes das inflações. Hoje, o fundo, o desconto na taxa de gestão é muito pequeno já, tá? É muito pequeno. Então, nossa projeção é a seguinte, isso perdura até julho ou agosto desse ano, né? Então, a nossa previsibilidade de distribuição de 56 ela é contínua, possibilidade de subir, dado que a gente já está muito próximo ali do break-even, sim. Né? Entre prevente e tal. Então, assim,
essa subordinação ela deixa de ser material, e isso já estava previsto para a gente, na nossa cabeça já tinha, né, na nossa previsibilidade. O esperado deu certo. O esperado deu certo. Tá? Então está reduzindo. Tá? A previsão é que a gente não tenha mais que dar esse incentivo em tudo correndo bem, as revisionais, os reajustes acontecendo, né? Não temos essa faca no pescoço. Tá? Então a gente pode subir aí até o final do ano passado os 56, porque a dependência está ficando cada vez menor. Nesse último mês aqui já teve um reajuste importante, num dos contratos importantes já teve um reajuste. Então cada vez menos a gente sente o impacto. Tá? Então nós estamos ali entrando naquela velocidade cruzeiro ali, sabe, pós a oferta e não precisando tanto dessas composições que a gente fez, né, no escopo ali no âmbito da segunda oferta. Então assim, não tem muito soluço pela frente, tá? É um relógio aí que vem distribuindo esses 56. Tem muita possibilidade aí ao longo dos próximos 18 meses ali, não temos nenhuma grande vento contrário, fator ali de risco. Tá? Os contratos, a gente só tem discussão, só tem as renovatórias, a grande maioria delas estão jogadas acima de, ou revisionais ou renovatórios acima de 2024. Né? Então assim, até o terceiro TRI de 23, quando a gente tem o compromisso, a última parcela do Union, tá? A gente não tem nenhum outro fator de risco ali que a gente fale, poxa, temos alguma luz amarela ali, alguma parede ou algum obstáculo vindo ali que possa comprometer. É uma velocidade de cruzeiro ali nesses próximos meses. Tá? Então estamos bastante confortáveis ali com a distribuição mensal. E uma coisa até que é importante falar, estamos tão confortável que na última oferta lá, né, quando a gente foi fazer para aumentar a posição do JK ou para ir para pagar o Union, quem fez grande parte do aporte foi a própria gestora. Né? Nós compramos bastante participação do PVBI porque a gente acreditava, como eu falei, assim, a gente acredita na tese, né? Tínhamos desde o princípio, mas a gente aumentou substancialmente a participação da gestora nessa segunda captação, até para que mostrasse maior alinhamento e maior acreditar naquilo que estava sendo previsto ali. Tá? Então, temos hoje uma participação importante também de PVBI na gestora, nos sócios, nas pessoas que estão ali no dia a dia do fundo. Né? Então, essa acaba sendo mais uma chancela, uma chancela, né, na previsibilidade da distribuição do fundo. No alinhamento, sim. Não, acho que era isso mesmo, Abud. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado também por quem está assistindo e até a próxima. Obrigado, sempre um prazer, estamos aqui à disposição no que precisar, sabe onde encontrar, é uma honra estar aqui. Obrigado, até a próxima.